A gente está diante do Salmo 23 e existe uma grande dificuldade nesse salmo, que é o fato de você já conhecer esse salmo muito bem. E aí parece que é mais do mesmo, mais uma palavra que você já ouviu na sua vida e que de repente, vai soar como repetição. A gente vive um mundo que requer novidade, um mundo muito acelerado, tudo é muito descartável. Esse mundo foi traduzido por um poeta chamado Fernando Pessoa, e ele diz que, assim, vale mais a pena ver uma coisa pela primeira vez do que conhecê-la, porque conhecê-la é como nunca ter visto pela primeira vez. O mundo que a gente vive agora é assim, parece que a gente quer coisas novas o tempo todo, mas a palavra de Deus nos chama também a conhecermos tesouros antigos e revisitarmos tesouros antigos. Jesus compara o Evangelho a um mestre que puxa uma caixa dentro da sua casa e nessa caixa ele tira tesouros novos e antigos. Hoje a gente está diante de um salmo que já falou o seu coração, mas pode falar mais uma vez ao seu coração. Esse salmo me foi lembrado pelo fato de que há pouco tempo, há um mês aproximadamente, a gente esteve num retiro da Igreja Oceânica, e nesse retiro foi ensinada uma música para a igreja. Não sei se você se lembra, quem estava no retiro. E o que foi bacana foi o seguinte: a música, entre muitos salmos, ela canta o finalzinho do Salmo 23, que é a fidelidade e a bondade do Senhor me acompanharão todos os dias, tua bondade me seguirá, Senhor. Então essa é uma estrofe repetida nessa música. Foi bacana que o ministro de louvor aqui da igreja, o Charles, quando ele começou a cantar a música, e ele sabia a letra certamente de cor, ele nem precisou cantar a música toda, ele começou o primeiro verso, e a igreja já conduziu o cântico durante todas as estrofes. Eu não conhecia muito bem a música, eu tinha ouvido já uma vez na formatura dos meus filhos. Meus filhos estudam numa escola cristã, e aí tinha gostado muito da música, e aí para minha surpresa ela tocou no retiro, e aquilo falou muito ao meu coração. Então o Salmo 23 ficou ardendo no meu coração mais uma vez. Eu sei que talvez como eu, você tenha lido esse Salmo há 25 anos atrás, e naquele dia falou muito ao seu coração, mas eu espero que volte a falar nessa noite. Então eu peço a sua atenção. Jesus diz que a gente não deve ser como aquelas crianças na praça, em que as outras tocavam flauta e elas não dançavam, e as outras cantavam lamentos e elas não choravam. O que isso significa? É gente insensível às coisas de Deus, à presença de Deus, à palavra de Deus. Então, poxa, que você não seja essa criança insensível, mas que você esteja aqui diante da palavra de Deus, como alguém que tem sede, fome desse Deus Todo-Poderoso, que está no nosso meio nessa noite. O livro dos Salmos é um livro totalmente especial, é o livro de orações da igreja. A Bíblia é a palavra de Deus, mas os Salmos são, na palavra de Deus, a palavra mais humana de todas. Então, se a gente tem na Bíblia Deus falando com os homens, a gente tem nos Salmos os homens, os seres humanos falando com esse Deus Todo-Poderoso. E a gente vai ter um salmo aqui, que é um salmo de Davi. Olha só o que diz o Salmo 23, você conseguiu achar aí? Amém? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Se você puder ficar com o salmo aberto aí, a gente vai ver parte a parte. Existem algumas cenas nesse salmo que eu gostaria de traduzir para você. A primeira cena é a cena do bom pastor que conduz a sua ovelha. Aqui existe um salto de intimidade entre Davi e Deus e o resto do povo e o Senhor. Aqui você repara que o Senhor está escrito com letra maiúscula, tudo maiúsculo. Então significa que é o nome de Deus, o nome que Deus usou no Antigo Testamento para se revelar a Moisés, por exemplo. O Deus eu sou, ou eu serei. Esse Deus eu sou
se diz para Davi, ou se revela para Davi como um pastor. Davi diz, não que o Senhor é o nosso pastor, mas num passo de intimidade com Deus, Davi diz que o Senhor é pastor dele, o Senhor é o meu pastor. Davi sabia o que era ser pastor. Você sabe que na história de Davi, Davi foi pastor de ovelhas durante alguns anos da sua vida. Existe um momento especial em que Davi vai lutar contra Golias. Antes da batalha, perguntam para Davi, poxa, você é um pastorzinho de ovelhas, como é que você vai lutar contra o gigante? E ele diz, não, quando eu era pastor de ovelhas, uma vez apareceu um leão e um urso, e eu protegi as minhas ovelhas do leão e do urso. O que isso significa? Davi entende que um pastor de ovelhas dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus repete o Salmo 23 em outras palavras no Novo Testamento. Jesus diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem a voz do seu bom pastor. O Salmo 23 é repetido por Jesus. Num primeiro momento, a gente vai ver esse bom pastor levando a sua ovelha para um lugar de descanso. Aqui há descanso para a alma. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Jesus leva a gente para verdes pastagens, para águas tranquilas. O nosso vigor agora é restaurado. Até o verso 3 a gente tem a imagem de consolo, de descanso diante da presença desse Deus. Esse não é um Deus que dá tudo para a gente. A tradução aqui nossa é muito boa. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Não significa que você vai ter tudo o que você quer, não significa que você vai ter tudo o que você pede, mas significa que, tendo Deus como seu pastor, você não precisa de mais nada. Se o Senhor é seu pastor, você não sente falta de nada. A cena agora se transforma. Verso 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Agora já não é mais a cena de descanso. Toda vida é assim, infelizmente é assim, pelo pecado é assim. Em algum momento da vida, a gente vai passar por um vale de trevas e morte. A vida é dura, é curta e é incerta. A única certeza que a gente tem é que em algum momento a gente vai sofrer. O vale de trevas e morte é simbolizado pelo perigo, porque quando você está no vale, você está na posição mais baixa. E se você é uma ovelha, animais ferozes podem estar acima e você não está enxergando esses animais. Se você é um soldado como Davi era, numa posição de batalha, estar embaixo é estar correndo perigo, em desvantagem. Mesmo no vale, o vale é sombrio, o vale é de trevas e morte. Não há por que temer, pois o Senhor está contigo. A beleza do Evangelho não é um Deus que simplesmente nos protege, mas é um Deus que, em meio à sua proteção, está do nosso lado. Aleluia, glória a Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Deus não é só refúgio e fortaleza, como quem constrói um castelo para a gente, e por isso a gente está protegido. Um homem que foi protegido num castelo chamado Lutero, ele escreveu um hino chamado Castelo Forte, e ele diz que o castelo forte dele é o próprio Deus. Não é o castelo que está protegendo ele, é Deus. Quando você está no vale, você não está sozinho, e essa é a sua proteção. Só existe um Deus que sabe o que é sofrer, só existe um Deus que sabe o que é ser cuspido, só existe um Deus que sabe o que é levar um murro na cara, só existe um Deus que sabe o que é ser traído. É o Deus Jesus Cristo revelado pela Bíblia. Através de Jesus, o Senhor agora está do nosso lado para sempre. Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus que vem ao mundo para salvar a nossa vida.
E o Deus que vem ao mundo diz para você: vem a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, vem a mim. No verso 5, a cena muda mais uma vez. Agora não se trata mais de ovelhas. Um autor chamado Max Lucado, um autor cristão, ele sugere que a cena ainda retrate a questão das ovelhas, porque ele repara, olhando para os pastores do Oriente Médio, que alguns pastores jogavam realmente óleo na cabeça das ovelhas para espantar os insetos, principalmente em dias de calor como o de hoje. Você reparou que estava calor? Imagine na cidade aqui ao lado, meu irmão. Estava quente. Em dias de calor, muitos insetos, os animais poderiam receber esse cuidado do pastor, que era jogar um óleo na cabeça, um óleo que era um óleo repelente. Então espantava os mosquitos. Ele acha que é isso que está acontecendo. Se for, maravilha. Mas parece que não, parece que a cena é outra. Por quê? Porque aqui é a unção de um guerreiro que volta para casa para um banquete. Não combina com a visão de ovelhas, um banquete. Não combina com a visão de ovelhas, um cálice transbordando. Você consegue entender que uma ovelha não bebe nada num cálice, bebe num pote de água? Então parece que aqui a cena é de um anfitrião. Então Deus agora não é mais o pastor, mas é também o anfitrião que recebe as suas tropas quando voltam para casa. E agora, recebendo essas tropas, o que esse Deus vai fazer? Ele vai honrar aquelas tropas na presença dos inimigos que já foram presos. Então, na presença dos inimigos, eles comem um banquete, eles são honrados. Joga-se um óleo na cabeça dessa galera, o pessoal está sujo da guerra. O óleo era para limpar, para perfumar. Já passou por isso alguma vez na sua vida? Se não, um dia que você for lá em casa, vou jogar um óleo na sua cabeça para você achar maneiro. Lá só tem óleo de soja, meu amigo. Vou jogar. Aquele pior que tem, né? Vou jogar em cima de você. Beleza? Para você ver como é que é legal. Então, jogava-se um óleo, perfumava-se o soldado. E agora o cálice dele vai transbordar, porque é uma alegria que não cabe num copo. É uma alegria que é maior do que a vida. É uma alegria que passa pela eternidade. A única certeza que a gente tem nessa vida é que o vale vai terminar. Beleza? O vale termina, o vale tem um fim. E no final a gente vê um Deus que festeja mais uma vez. É um Deus que faz uma festa e recebe o seu povo para essa festa com um grande banquete. Por fim, o salmista vai dizer essas palavras que são o centro da mensagem de hoje. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Aleluia. Como que a gente consegue viver, entender esse texto hoje? A primeira lição desse texto é: Deus é bom e fiel. Deus é bom e fiel, independentemente das circunstâncias. Deus é sempre bom e é sempre fiel, ainda que eu não seja. Deus é sempre bom e sempre fiel. Perceba a conclusão de Davi, a conclusão do texto, a conclusão da redação de Davi aqui no Enem, a conclusão, o ponto alto da pregação de Davi, do cântico de Davi, do louvor de Davi, é que a bondade e a fidelidade do Senhor acompanham ele todos os dias. Só que ele diz que o vale vai chegar, mesmo quando eu andar no futuro, a bondade e a fidelidade me acompanharão no vale. O vale não exclui a presença de Deus, o sofrimento não exclui a presença de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, que nos acompanham todos os dias. A beleza desse vale é a certeza de que Deus está pertinho da gente. Existe um livro chamado O Vale da Visão. Nesse livro a gente tem as orações registradas dos nossos irmãos do século 18, 19 até do século 17, os irmãos chamados de puritanos.
Nesse livro, em uma das orações, a gente tem a seguinte declaração: Senhor, ensina-me que o vale é o lugar da visão. O que esse cara está querendo dizer? Quando você está no vale, você não enxerga muito longe. Você já subiu o costão? Aqui, Taquatiara, costão, alguém? Quem já subiu o costão aí? Pô, beleza, não me chame para andar com você, tranquilo? Não subo o costão. Tô com dor no costão aqui, só de pensar em subir o costão. Cara, não vou subir. Mas eu já vi por foto, por imagem, que quando você está lá em cima, e o dia tá bom, né? Você enxerga longe. E aí, lá em cima da montanha, que é o lugar da visão, mas o nosso irmão do século 17 está dizendo assim: Senhor, ensina-me que o vale, o lugar embaixo, é o lugar da visão. Por quê? Porque lá em cima você vê tudo distante, só que aqui embaixo você só enxerga quem está muito perto. Num vale de sombras e morte, quando tem sombras e escuridão, você só enxerga quem está a um palmo de distância. E quem está a um palmo de distância nesse vale de sombra e morte é o Senhor. Quando você estiver vivendo a crise do tormento, de um diagnóstico ruim, de uma doença terrível, de uma tragédia, de morte, de desemprego, de problemas, seja o que for, o Senhor está no vale com você. Lembre-se, em todas as vezes que você esteve no vale, o Senhor esteve perto. Eu tenho certeza disso, queridos. Em todas as crises que eu vivi na minha vida, em todas elas, o Senhor esteve comigo. Em todas elas, bem pertinho. Quando a gente lê o livro dos Salmos, a gente, quando lê numa sequência grande do livro todo, por exemplo, a gente está fazendo uma leitura bíblica agora anual com a igreja, a gente está lendo 5 capítulos aí por dia, né? Então está sendo difícil. A gente está lendo assim: o Senhor, meu pastor, tá difícil de ler, meu amigo. Tem que ler rápido. E o pessoal botou 5 capítulos por dia e a gente leu Lucas. Lucas tem 40 versículos por capítulo. Tava tipo impossível, né? Não tinha como você ler aquilo. Quem que inventou aquilo? Fui eu. Eu e alguns irmãos aí, meu Deus. Me perdoem, irmãos. Mas quando a gente pega uma sequência grande assim, né, e lê os Salmos, por exemplo, como um todo, quando termina o livro de Salmos, a gente imagina assim: poxa, maravilha, o livro terminou bem, porque o livro realmente termina para cima. Os últimos Salmos são todos de exaltação, de louvor. Só que se você fizer as contas e você marcar na ponta do lápis quantos Salmos são de lamento e quantos são de exaltação, a maioria é de lamento. A nossa vida, queridos, é assim como a vida do salmista. Só que a gente tem certeza que toda dor vai terminar. Toda dor é por enquanto. O que vai sobrar é a alegria da presença desse Deus eternamente nessa festa diante do Cordeiro. É essa a beleza que a gente vai levar para a vida eterna. Segunda lição desse texto: Deus insiste em abençoar os seus filhos. Deus insiste em abençoar os seus filhos. Deus insiste em ser perdoador. Deus insiste em estar do nosso lado, em usar as adversidades para trazer a gente para perto. Quando a gente corre dele, a gente dá 3 passos e se encontra com ele mais uma vez. Foi assim a minha vida toda, e certamente é assim na vida daqueles que o amam. Por mais que a gente fuja dele, a gente foge, como meus filhos pequenos correndo em volta da casa. Mais uma voltinha na casa e eles chegam na mesma posição inicial, encontram o Pai. É assim com a gente. Quantas vezes a gente fugiu de Deus e quantas vezes Ele nos encontrou. Esse salmo foi escrito por Davi, um cara que cometeu um erro terrível. Quando estava tudo bem, finalmente tudo bem, Davi resolve não estar no campo de batalha,
distraído, olhar pela janela e ver aquilo que ele não deveria ver. Davi trai o seu povo, Davi trai a sua família, Davi trai o seu Deus. Davi ainda arma um assassinato, a morte de um general do seu exército, para se livrar do seu pecado, aumentando ainda mais o seu pecado. Esse homem aqui, Davi, declara isso: sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Queridos, entenda, a gente não está pregando aqui uma graça barata, em que a gente olha para o perdão de Deus, e claramente Deus se alegra em perdoar a gente. Queridos, eu olho para mim, quantas vezes eu pedi perdão pelo mesmo pecado, dizendo em todas as outras vezes que eu não cometeria aquele pecado de novo, e Deus me perdoou. A questão aqui não é uma graça barata, não, isso custou o preço da cruz, o sangue de Cristo. É por Ele que a gente é perdoado, mas por Ele a gente é perdoado sempre. E nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem morte, nem vida, nem anjo, demônio, presente, futuro, altura, profundidade, qualquer outra coisa. Nada vai separar a gente do amor de Deus, nem presente, nem futuro. Não tem nada que você venha fazer que vai te separar do amor de Deus. Não tem. Essa graça, ao contrário de nos levar para o pecado, ela nos constrange de tal modo que faz a gente amar a esse Deus gracioso e querer viver uma vida santa para louvar toda a honra e glória do Cordeiro Santo que carregou o nosso pecado na cruz. Ele garante o meu perdão hoje, mesmo sabendo que eu vou pecar amanhã, Ele garante o meu perdão hoje. Aleluia! Quando você olha para a vida dessas pessoas, principalmente quando você olha para a sua própria vida, você percebe o quanto Deus tem sido gracioso. Perceba, às vezes a gente faz comparações equivocadas. Eu me lembro que há muitos anos, 2007, 2008, eu trabalhei no sistema prisional e dava aula para presos. E aí eu fui dar aula para uma facção específica. Eu dei aula para um aluno, por exemplo, que foi condenado a 117 anos de prisão. Imagina o que fez uma pessoa para ser condenada no Brasil a 117 anos de prisão. Quando eu fui trabalhar naquele lugar, eu imaginei encontrar pessoas monstruosas, totalmente diferentes de mim, e isso era bom para mim, porque me fazia ser melhor do que alguém. Sabe quando tem um irmão na sua casa, que é o irmão que estraga tudo, aí você estraga mais ou menos e fica, pô, maravilha, esse aqui é bom pra caramba, porque o outro detona tudo. Ah, esse aqui, ó, maravilha, a bênção. Só que, ao passo que eu me relacionei com aqueles caras, eu percebi que a gente tinha muita coisa em comum. Estranhamente, eles se tornaram meus amigos. A gente tinha afinidade. E Deus me revelou que eu poderia ser igualzinho a eles, se não fosse a graça de Deus revelada na minha vida, através de Jesus Cristo, quando eu tinha 15 anos. O Senhor nos livrou de tanta coisa. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Quando a gente olha para a beleza de Deus e para a santidade de Deus, a gente esperaria que dentro do nosso pecado e da nossa maldade e das nossas falhas, o Senhor tratasse a gente do mesmo modo. Então, se eu sou falho, Deus vai falhar comigo. Se eu sou infiel, Deus vai ser infiel comigo. Mas não, por mais que eu seja falho, Ele continua perfeito. Por mais que eu seja infiel, Ele continua fiel. Nenhum traço do seu caráter se move. Ele permanece o mesmo, sendo sempre amoroso e perdoador, e sempre me puxando para perto. Quantas vezes eu o neguei, irmãos? Quantas vezes, mais que Pedro, certamente. Pedro foi chamado para perto. O Senhor perguntou para Pedro se ele o amava. O Senhor não perguntou, você me odeia, Pedro? Não, você me ama, Pedro. Eu neguei muito mais do que ele.
Olha para a história de Jonas. Jonas não cumpre a vontade de Deus, se rebela. Jonas odeia um povo que vai ser salvo por Deus, e ele não quer que o povo seja salvo. E no final, Jonas está reclamando com Deus por causa de uma plantinha que morreu. É mais ou menos o que é a nossa vida. A gente reclama por tanta bobagem. E Deus está falando assim: Jonas, você não entende, cara. Você está reclamando que a planta morreu. Você queria que todo mundo morresse naquela cidade. Mas Deus resolveu salvar. E por algum motivo Ele resolveu salvar a nossa vida também. Mas Deus está insistindo para salvar o coração de Jonas. Não somente dos milhões de Nínive, mas o coração de um, que é o coração de Jonas. Olha para a vida de Raabe. O Senhor alcança Raabe. O que Raabe tinha feito de bom? Nada, pela fé, certamente. Olha para a vida de Batseba. Batseba agora faz parte da genealogia de Jesus. Era a mulher com a qual Davi adulterou. O filho de Batseba, o segundo filho, vai se chamar Jedidias, aquele a quem o Senhor ama. O nome da criança. O nome do filho de um relacionamento de adultério vai se chamar depois Jedidias, aquele a quem o Senhor ama. Olha para Madalena, queridos. Madalena tinha 7 demônios, é o que diz a palavra de Deus. A gente tem que caminhar sempre em 2 patamares. Deus é soberano, todo-poderoso, mas também a Bíblia declara que toda atitude humana vai ser responsabilizada. Ou seja, Deus fala a palavra de Deus fala da soberania de Deus e fala também da responsabilidade humana. Madalena, para ter 7 demônios, ela fez o inferno da própria vida, como todos nós fizemos antes da gente conhecer o Senhor Jesus. E o Senhor liberta Madalena dos 7 demônios, para que ela seja uma mulher santa, e para que ela seja a primeira pessoa a ver o Cristo ressurreto na história. Na história. Agora, olha para mim e para você, queridos. Quantas vezes o Senhor insistiu conosco? Quantas vezes o Senhor nos puxou de volta e nos trouxe para o seu abraço? Queridos, nós estamos aqui hoje, nessa noite. Isso é prova do amor de Deus pela nossa vida. O Senhor nos trouxe aqui mais uma vez para a sua presença, para a gente ouvir do amor dEle, e da bondade dEle, e da fidelidade dEle, e a gente glorificar o seu nome para sempre. Há 25 anos Ele insiste comigo. Quantas vezes eu neguei o trair há 25 anos? E contigo, há quanto tempo Ele insiste com você? Ele te ama, te puxa para perto, há quanto tempo? E mais uma vez nós estamos na presença desse Deus Todo-Poderoso. A beleza da presença de Jesus Cristo, incomparável. Existe um Deus que insiste em nos amar. Existe um Deus que se alegra em nos perdoar. Existe um Deus que é perdoador. Existe um Deus que é rico em misericórdia. Existe um Deus que dá uma segunda chance para a gente. Existe um Deus que não deixa ninguém para trás. Nenhum dos seus ficará para trás. Nenhum, a gente canta isso aqui, aquele que não deixa um só para trás. Deus é fiel em todo tempo Ele é bom, tão bom. Dessa vez eu não vou cantar não, irmãos. Já está parecendo que é campanha para eu poder cantar aqui no louvor da igreja. E como que a gente aplica esse texto à nossa vida? Primeira aplicação, como que a gente vive isso hoje? Lembre-se do quanto Deus é bom com você. Lembre-se do quanto Deus é bom com você. Para isso, seja intencional nessa lembrança. Tente começar a orar as suas orações pela gratidão, beleza? Motivos de agradecimento. Porque geralmente a gente está com tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, que a gente já parte rapidinho para a parte da súplica. Senhor, me ajuda nisso. Tem meu filho, minha filha, e a gente vai para a súplica. Começa pela gratidão.
Tenta ir aumentando sua lista de gratidão a cada dia. Agradece por tudo, até pelo vale. Transforma o vale da sombra da morte numa canção, como Davi. Davi fez do vale da vida dele uma música que ele cantava para se lembrar de que Deus estava presente na vida dele ainda no vale. Faça isso da sua rotina. Transforme os problemas em louvores para Deus. Enche a sua vida de louvor o tempo todo. Bota música aí na sua casa. Aprende a tocar um instrumento, por favor. Para a gente poder compor esse coral aqui da Igreja Oceânica. Amém? Se você puder fazer listas de gratidão mesmo, escrever num papel, poxa, cara, isso é maravilhoso, porque isso aquece o nosso coração e nos lembra da bondade e da fidelidade desse Deus em todos os dias da nossa vida. Segunda e última aplicação. Viva sempre na presença do bom Deus. Viva sempre na presença do bom Deus. Davi diz, eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Não permita que a indiferença, a insensibilidade, a preguiça ou qualquer mágoa, trauma que você tenha na sua história de igreja, faça com que o seu coração se afaste da presença do bom Deus. Não permita isso. Esteja juntinho com a sua igreja nos cultos, com a sua célula nas células. Existem finais de semana de treinamento que a gente lê a Bíblia aqui, que a gente aprende sobre a palavra de Deus. Você precisa estar nesses dias aqui. O retiro acabou, mas agora para os jovens, vai ter retiro do Go e do Up, os adolescentes e os jovens aí. Participe da leitura bíblica, ainda que no 2.0, Senhor, meu pastor, não me faltará vez de passar, me vou pousar tranquilas. Ainda que seja no 2.0, participe da leitura bíblica com a sua igreja. Pessoal, vai ter um dia que a gente vai se reunir para tirar as dúvidas. A gente chama esse dia de paredão. Então, já anota na sua agenda aí, dia 20/4. Beleza? Vai ser maravilhoso. A gente vai chegar aqui e vai entender melhor a palavra de Deus. Tem estudo bíblico às quartas-feiras aqui com o Ibrai. Reunião de oração quinta-feira com as mulheres aqui no Move. Toda a igreja depois. Os adolescentes oram sexta, os jovens oram sábado. Queridos, a gente precisa estar na presença desse Deus enquanto a gente viver. Deus é fiel em todo tempo e a gente sabe, e eu gostaria que você saísse daqui feliz por isso e pleno dessa certeza de que a bondade e a fidelidade do Senhor acompanham a sua vida todos os dias. Todos os dias, enquanto você viver, uma certeza você vai ter, você estará na presença do Senhor em todos os dias, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado pela Tua presença santa, pela Tua palavra santa, louvado seja o Teu nome para sempre, Senhor. Apesar de nós, Senhor, você é fiel, Senhor, você é bom, Senhor. E a gente louva a Tua bondade e a Tua fidelidade. Você é rico em misericórdia. Você é um Deus perdoador. Você é o Deus que nos abraça. Você é o Deus que veio a nós. E a gente te glorifica por isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu cuidado com a nossa vida. Obrigado por você insistir conosco. Obrigado por tudo que você realizou através da nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós testemunhamos a Tua glória nessa vida, Senhor. Nós testemunhamos a Tua boa mão na nossa vida, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, porque você sempre esteve do nosso lado, Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Ainda no vale, ainda que no tormento, na crise, o Senhor esteve conosco. O Senhor é fiel. Você não mente, em Ti não há engano nem sombra de variação. Você é o Deus fiel que nos levanta a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Ainda que os jovens venham a se cansar e tropeçar, os que confiam em Ti renovam as suas forças, Senhor. Aleluia, você tem renovado as nossas forças todos os dias, Senhor. Glorificado seja o Teu nome por isso, Senhor. Permita, Senhor, que a gente viva na Tua presença em todos os dias da nossa vida, até a volta do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.